O que joga com a verdade para trazer aí o seu comentário. E tem muitos gols do Pedi também, né, padre? 4 gols. Vamos lá, vem aí a referência dos comentários do Nordeste brasileiro. Qual é o nome dele, hein, Glauber Souza? O Wilton Bezerra. O que joga com a verdade. Dali, Wilton. Pois é, rapaz, em sua homenagem eu vou pedir logo o gol que abriu a contagem para o time do Ceará. Daqui a pouco o padre vai organizar a coisa para você. Inclusive numa hora muito imprópria para ele, né? Mas tudo bem. Mas, meus amigos, eu tenho sido um reclamão, confesso para os senhores, um reclamão com relação à qualidade dos jogos do campeonato estadual. Mesmo em jogos que o Ceará venceu por goleada, e golear é com o Alvinegro de Porangabuçu, dentro dessa competição, eu confesso que não foram jogos animadores, ou animados como queiram. Aquela coisa melancólica, até certo ponto melancólica, no caso das goleadas, né, nos placares mais amplos, a falta de uma resistência, de uma reação do quadro adversário. E aí ficava uma coisa, sabe, sem aquela forma prazerosa da gente acompanhar futebol. Mas eu disse em várias oportunidades o seguinte, que se as grandes equipes não estão devidamente preparadas e as intermediárias não se fortaleceram, é claro que não se poderia esperar coisa melhor. Mas mesmo assim, diante das equipes maiores, as pequenas, elas se apequenaram ainda mais, diminuíram, sabe, ainda mais as suas possibilidades de endurecer a parada, de tornar, afinal de contas, o jogo mais interessante. Tem sido nesse ponto que eu reclamei e muito até aqui. Afinal de contas, o comentarista tem que absolutamente traduzir a verdade do jogo, o que aconteceu. As razões, aí elas vêm depois, elas aparecem e tal, e ninguém desconhece as razões de um calendário absurdo, principalmente em termos de uma Copa do Mundo para 2026, se apertou tudo, encavalando-se as competições. E aí falta tempo adequado para treinamento. Já batemos bastante nessa tecla. Já está uma coisa realmente até repetida, cansativa. É bom que se diga. Mas hoje, no estádio Presidente Vargas, essa partida teve uma coisa diferente, sabe? O jogo teve um aspecto assim, mais alegre. O jogo foi disputado assim, de uma maneira agradável, principalmente no primeiro tempo de jogo. E eu explico exatamente por quê. Porque o time do Horizonte, não sei por quê, ou acho que o vestiário de última hora entendeu o seguinte, ninguém vai ficar atrás. Nós não vamos aqui ser um aglomerado de jogadores encolhidos do campo de defesa. Nós vamos tentar alguma coisa. Nós vamos tentar encarar o time do Ceará. Eu nunca formei essa expectativa exatamente pelo que eu tenho visto de ruim dentro desse campeonato. A incapacidade do menor complicar o grande. Isso é ruim. Ruim até para o grande que está numa fase de preparação, de observação. Mas aí, de repente, né, para compensar as coisas, o time do Horizonte resolveu encarar o Ceará. E ele foi como que desafiado pelo gol que ele tomou aos 10 minutos de partida. O jogador Matheus Araújo assinalou aquele que foi o primeiro gol do time do Ceará no jogo. E o que aconteceu depois disso? Impressionante. Uma reação do time do Horizonte. O Horizonte entendeu que podia ir. E se os senhores tiverem observado, teve 2 grandes oportunidades de marcar, porque ele foi corajosamente para o ataque. Corajosamente para o ataque. Mas o gol de abertura, em homenagem ao nosso Jotinha, né? Exatamente 10 minutos de partida, não foi um gol que desanimasse o adversário e nem foi um gol que deixou o time do Ceará acomodado da partida. Não, tivemos uma partida bem disputada, com uma intensidade que a esse comentarista surpreendeu. 10 minutos de jogo, vamos para o gol que abriu a contagem, Matheus Araújo, que está bem nesse quesito de gols, hein? Tá com fome de gol.
Vamos lá. Tocando aí onde está colocado o Vina, calculou, levantou, Lucas Lima tentou, Lucas bateu, vai sobrar para ele ainda, a bola batida, gol! Matheus Araújo! Faro de artilheiro, Matheus Araújo sobrou pra ele, fuzilou de perna esquerda, não deu pra frente, é a primeira. Foi uma blitz do time do Ceará, o defensor do time do Horizonte foi mal numa rebatida, mas o fato é que o gol foi resultado da insistência na jogada do time do Ceará. A partida se tornou interessante por quê? Porque foi impressionante. Quando aos 11 e aos 15 minutos, o Betinho, o atacante, e depois o jogador de nome até muito esquecido, né? O Palomino. William de 7. Alguma coisa não? Alguma coisa não, tudo bem. Palomino. Esses dois jogadores tiveram duas boas oportunidades de empatar a partida. Principalmente no lance do Palomino, que exigiu realmente do goleiro Bruno da equipe do Ceará. Então eu gostei daquilo. Eu gostei porque marcou um aspecto diferente. E eu fiquei aqui intimamente alimentando, sabe, aquele desejo de que se tivesse um jogo onde o time do Ceará fosse obrigado a trabalhar defensivamente, onde o time do Ceará, a partir da retomada de bola, passasse a construir, tornando o jogo interessante. E foi exatamente o que aconteceu. Podem dizer, mas o time do Horizonte, com essa sua ousadia inicial, até propôs um jogo, sei lá, igual, ele deu espaço ao time do Ceará, vai lá que seja. Mas o time do Ceará teve um certo trabalho para ordenar as coisas depois que ele notou que o adversário não estava ali disposto a virar um mero saco de pancadas. Mas o Ceará, como organizou-se dentro de campo, pela maior categoria de seus jogadores, e destaque-se aí, primeiro trabalho do tripé de sustentação. Como jogou, hein? Esse setor do time do Ceará. Esse Zanocelo, que já não é nenhuma surpresa, partindo um pouco mais de trás. O Lucas Lima, jogador que inclusive declarou que o treinador Moza o quer mais adiantado, participando mais das manobras ofensivas. E é nesse aspecto que esse jogador tem demonstrado qualidades. Aliás, demonstrou muito antes, quando foi pouco utilizado no time do Ceará Sporting Clube. E hoje ele jogou na frente, distribuiu jogadas, deu passes, entendeu-se as mil maravilhas com Vina e as jogadas partiam de Zanocelo. E um outro aspecto, o uso do lado direito, onde Rafael Ramos se dispôs a atacar de maneira permanente, participou de jogadas de contra-ataques, trocou figurinhas com o Pedro Henrique pelo lado direito e foi exatamente esse setor o mais forte do Ceará. Já que pelo lado esquerdo, mesmo com aquela queda de Matheus Araújo um pouco por lá, não resolveu muito, apesar dele ter feito o primeiro gol. Eu acho que nas demais manobras ele poderia ter participado mais. E o Fernando, que também não apoiou como deveria, nem no primeiro, nem no segundo tempo. De modo, meus amigos, que o Ceará arrumou-se, teve o trabalho de deter o esforço do adversário e passou a controlar melhor o jogo. E aí teve oportunidades de marcar, como através do Vina, numa jogada de contra-ataque espetacular do Rafael Ramos e do Pedro Henrique. Aos 34 minutos, o Lucas perdeu uma grande oportunidade. A jogada foi de Lucas Lima e Vina, uma bela troca de passos, uma beleza de construção, e o Lucas acabou perdendo a oportunidade de diminuir um pouco a cobrança sobre a sua participação dentro do jogo. Então, no primeiro tempo de partida, apesar dessa forma como o time do Horizonte se apresentou, corajosamente dentro de um certo período, e pela maneira como o time do Ceará enfrentou essa situação e se impôs dentro de campo, o placar de 1-0, eu acho que ele não falou bem do jogo.
O Ceará teve 2 grandes ou 3 grandes chances de marcar. O time do Horizonte também. Foram 2 chances reais. E ele foi assim para cima do Ceará com uma garra impressionante. 1-0. E isso deixou para o comentarista a certeza de que as coisas continuariam dentro daquele clima. Para azar do Horizonte, no entanto, mal começa o segundo tempo de partida, aí mais cedo, 4 minutos de jogo, o Vina deu um passe preciso. O tal do último passe em que quem recebe tem apenas o trabalho de colocar para dentro. Claro que a finalização foi forte e bem colocada. Mas 4 minutos, 2-0, aí isso, na verdade, desarmou mais o time do Horizonte. Foi uma coisa meio desoladora para o time que talvez tivesse planos até de responder corajosamente, como aconteceu no primeiro tempo. Eram de corridos 4 minutos de partida, Vina para Pedro Henrique, 2-0 Ceará. O Casilli marcou bom pro Vina, Vina tocou para Pedro Henrique, pintou o segundo, gol! A jogada foi de pé em pé, tudo certinho, até a conclusão do Pedro Henrique, na saída do Frank. É a segunda bengalada do Vovô, bengala neles, Vovô, bengala neles, Vovô. 2-0. Isso, na verdade, desarmou aquele ímpeto que a gente viu no time do Horizonte, principalmente no primeiro tempo de partida. E aí o time do Ceará, de maneira menos intensa até, quer dizer, o Ceará controlou a coisa com mais categoria, o jogo ficou mais maneiro para ele, 2-0, o conforto desse placar produziu essa situação. E aí a gente percebeu, né? A vontade do Ceará jogar, um placar de 2-0, o torcedor satisfeito com isso, e o Ceará continuou bem no jogo. 10 minutos, o Luca perdeu uma grande oportunidade numa defesa do Frank, que teve destacado trabalho. Aos 20 minutos, o Matheus Araújo também teve uma outra grande oportunidade e o Franco fez uma boa defesa. E já naquele período das alterações de lado a lado, com o time do Ceará fazendo entrar Juan Alonso, colocando o Juan Alano e colocando também o Fernandinho em campo, o time do Ceará fechou praticamente a conta aos 23 minutos. Quer dizer, para o time do Horizonte, aquilo significou um final de jornada, um final de esforço maior. Foi o gol marcado aos 23 minutos de partida. Uma bola rolada de maneira categórica pelo Zanocelo, numa troca de passes com o Vina, e o Juan Alano mal entrou, primeira participação, pegou de primeira colocado, 3-0, e ali aquela história, né? Isso, situação encerrada, conta encerrada para o time do Horizonte. Vamos ao gol. Empurrou a bola para Juan Alano, bateu de pela direita, gol! Gol! É do Vozão! Juan Alano! Um dos primeiros toques da bola do camisa 10 do Vovô. O Wilton Bezerra. Aí é aquela história, né? Hora do recreio, hora das modificações. Será que já havia mexido? Colocou o Mateuzinho em campo, sem muita condição de apresentar alto. O Eric pelo lado esquerdo, né? O Alain e o Atirson entraram na representação do... Estava olhando um negócio ali e do Horizonte. E me confundi aqui. E aos 35, para encerrar, digamos aqui, as aventuras um pouco mais corajosas do Horizonte, o Leozinho bateu no gol aos 35 minutos para uma defesa do Bruno. Agora, depois, meus amigos, vem um lance realmente ruim para a arbitragem, viu? O Escastela realmente cometeu um erro tremendo. De visão, né? Não é que ele não saiba o que é pênalti, o que deixa de ser pênalti. Mas aí ele definiu mal as coisas.
meter uma bola em profundidade para o Alano, né? O Alano. Ele penetra e recebe uma carga faltosa com o braço nas costas, sem nenhuma intenção de atingir a bola, do Atisson, que entrou de segundo tempo. Dizem o que o Scarcella marcou. Falta do jogador do Ceará. Falta do atacante do time do Ceará. Uma coisa absurda. Mas aí aquela história parou, né? Para tudo, vamos verificar, o VAR entra em ação. E foi interessante que a gente percebeu até a forma desanimada como o Scarcella foi para conferir o lance. Ora, ele marcou uma falta absurda do jogador do Ceará sobre o Atisson, zagueiro da representação do Horizonte. E o que é, meu amigo, que ele faria? Ele foi meio tristinho e acabou marcando, foi a penalidade. O que, na verdade, existiu foi ruim, ficou ruim para ele. Exatamente pela radicalidade, né? É que você dá uma falta do atacante, não é? Sobre o zagueiro e depois demove, enrola-se todo e dá o contrário, dá penalidade. Com radicalidade, né? Foi mal, foi muito mal a arbitragem, o juiz Scarcella, que até fez um bom trabalho dentro desse jogo. Era um dia corrido já 42, Vina foi lá, guardou 4-0 para o Ceará, mais uma goleada dentro da competição. Scarcella, Vina, correu pra bola, vai lentamente agora, dá a paradinha, bateu, gol! É do Bolsão! É do Alvinegro, mais famoso do Nordeste brasileiro, o banco todo sai da área técnica, vai lá pra O Wilton Bezerra. Pois é, meus amigos, goleada, uma partida boa, principalmente no primeiro tempo, com aquilo que é mais importante, com o enfeite dos gols. Nesse sentido, o time do Ceará não tem deixado por menos. Resultado, o Ceará já está na semifinal do Campeonato Cearense 2026, enfrentando o clássico do próximo domingo, já com essa posição garantida. Foi isso que nós achamos, foi esse o nosso comentário. Uma boa noite para todos e até a próxima. Valeu, este é o Wilton Bezerra, o comentarista que joga com a verdade. Grande abraço, Wilton. Samuca, Samuel Conrado. Opa, Jotinha, tô aqui na coletiva de imprensa do Moza, tá acontecendo nesse momento, vamos ouvir o treinador Alvinegro. Então, é o próprio Luca, né? É um cara que faz, cria espaço, pressiona zagueiro, enfim, também dá uma contribuição importante. Hoje nós temos laterais que complementam os jogadores da frente.